todos e a todas. Quero saudar aqui os meus colegas palestrantes, doutor Renato, doutor Felipe. E aí, para a plateia, eu quero fazer um cumprimento aqui especial às minhas amigas Valéria e Tereza, foram minhas colegas de conselho previdenciário por um bom tempo, né? Pegamos altos embates lá com a Previdência, elas estavam lá sempre ajudando. Vou começar agradecendo o convite, claro, né? Então, já sou Nilson, né? Me fez um convite para vir palestrar aqui, e eu quero fazer esse agradecimento, dizendo que me sinto muito honrado de estar aqui. Na verdade, Previdência ela tem que ser muito divulgada, e uma das ausências que eu sinto muito na questão previdenciária é a falta de conhecimento sobre Previdência, né? E isso é muito complicado, porque se a Previdência fosse mais conhecida pelo próprio trabalhador, pelo próprio servidor, com certeza nós não estaríamos vivendo essa situação profunda de crise que a gente está vivendo hoje na Previdência. Infelizmente, foi feita uma cultura, foi criada no Brasil uma cultura previdenciária completamente errada do que é Previdência, certo? Mas nunca é tarde, né? A gente sempre tem tempo para começar. Parabenizar a iniciativa, né, do... quem muda meu slide aqui? Cadê? Annelise. Pode vir para cá, você me ajuda aqui. Você vai ser meu assistente aqui para assunto de informática. Eu não sou muito ligado a isso, viu, pessoal? A tecnologia mais recente que eu usei foi o fax e o disquete. Aí, lá para cá, eu não conheço as outras. Então, você vai me ajudar aqui. Bom, gente, então, assim, parabenizar o promotor do evento, né, que promoveu esse evento, pela importância do que é Previdência, certo? A Previdência é uma matéria de extrema importância e as pessoas dão pouca visibilidade a isso. Mas, no momento de reforma, sempre aparecem os interessados e a gente vai falando sobre Previdência. Eu estava aqui ouvindo a manifestação do meu colega aqui e dizendo, eu vou falar mais o quê, gente? Ele falou tão mal dessa Previdência, né? Então, deixa eu ver se eu dou uma amenizada aqui. Mas, de repente, eu descobri que nada é tão ruim que não possa piorar, né? Então, vamos dar uma piorada nisso aqui, né? Vamos dar uma piorada nisso aqui. Ele fez uma colocação, as colocações mais direcionadas ao regime geral de Previdência, né? O regime administrado pelo INSS, e a gente vai ver se tenta aqui dar fazer uma fala mais vinculada aos regimes próprios, que é o regime dos servidores públicos, e eu faço parte dele, inclusive, né? E a reforma ela não foi menos cruel com o servidor público. Vamos dar uma olhada aqui o que é que essa PEC... Eu não vou fazer nem introdução sobre a questão da Previdência em si, sobre a questão dos impactos que aí estão, sobre a questão das dificuldades, do que essa reforma é prejudicial, porque, além de já ter sido falado isso aqui, eu vou tentar ver se a gente fala mais especificamente sobre a questão da PEC em si, o que é que ela está propondo para nós, servidores públicos, certo? Eu começo fazendo aqui uma espécie de... Lembrando aqui, né, lembrando a vocês, que essa reforma ela tem sido muito baseada em questões econômicas e financeiras, né? Renato colocou aqui muita propriedade. Se trata, a reforma previdenciária, se trata como se fosse uma questão de uma planilha de Excel. Ele usou exatamente esse termo, perfeito termo. Como se fosse isso. Olha, a Previdência está aqui, ela está dando prejuízo, e aí nós vamos ter que refazer tudo aqui de Previdência, e você, servidor, que já pagou, vai pagar de novo, e porque a culpa é sua, porque tal. É mais ou menos assim que se prega. Previdência não é questão exclusivamente econômica, nem prioritariamente econômica. Claro que também tem a questão econômica, tem a questão política, mas Previdência é, sobretudo, uma questão social. A Previdência Social é o maior mecanismo de proteção social no mundo, porque o mundo todo tem Previdência. E no mundo todo, qualquer trabalhador ou não trabalhador, um dia ele vai precisar da Previdência. Dizer que um cidadão qualquer, porque ele não foi um contribuinte da alíquota na folha de pagamento, porque ele não teve um emprego formal, ele não pagou Previdência, não é verdade, gente. Qualquer cidadão e cidadã paga Previdência, certo? Eu vou dar só aqui uma das fontes, né, que é o COFINS. Se você comprar um chiclete
Não interessa qual seja a sua camada social, você paga COFINS. Se você comprar um veículo, você paga COFINS. E o COFINS é para a Seguridade Social. E as verbas da Seguridade Social, uma parte dela é para a Previdência. E a Previdência em si, né, ele falou aqui sobre o tripé da Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde. A Previdência ela tem uma fonte de receita específica, que é a alíquota da folha de pagamento, a alíquota do trabalhador e a alíquota patronal, certo? Então, a Previdência ela visa amenizar os impactos dos riscos sociais. Ela garante, a finalidade dela é garantir os meios de subsistência nos eventos de invalidez, doença, moléstia profissional, morte, certo? Então, isso que é a finalidade da Previdência, proteger a maternidade e a família. No caso aqui do Brasil, ela fomenta a agricultura familiar, e com isso ela reduz o êxodo rural e até o êxodo urbano, ela também consegue fazer isso, e reduz a pobreza, porque é onde tem a maior redistribuição de renda. A gente tem aqui, foi feito um levantamento aqui em 2017, foi feito um levantamento de todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte. Boa parte desse município, eu diria a maioria, o que circula de recursos advindos dos benefícios previdenciários é maior do que a receita constitucional do município. E parece que ninguém está se tocando para isso. A reforma, nessa profundidade que ela está, ela vai quebrar o município, ela vai quebrar o comércio. Eu estava fazendo uma palestra em Pau dos Ferros, e tinha um senhor lá que alguma coisa que eu dizia, ele já puxava para o campo político, né? Porque hoje, infelizmente, nós estamos vivendo isso. Então, você ou é desse lado, ou você é desse, ou você é azul, ou você é não sei o que lá. E a questão previdenciária, ela tem que estar acima disso. É a vida de cada um de nós. E depois eu perguntei quem é, eu explicava e tal, eu perguntei quem é esse senhor. Ele disse, era o pastor da igreja tal aqui. Tá? Entendi. E aí eu perguntei, pastor, o senhor sabe de onde vem o seu dízimo? Aí parece que ele se tocou, né? Eu digo, será que ele vem dos recursos da Previdência, lá, de quem recebe a aposentadoria, a pensão? Ou será que ele vem das transferências constitucionais do município? Então, é preciso que a gente trate a Previdência sim. Eu estou querendo dizer com isso, então, que a Previdência não precisa de uma reforma? Não estou dizendo isso. Claro que ela precisa de uma reforma. Gente, Previdência é mais ou menos assim. Desde que ela foi inventada no mundo, né? Então, tem um historiador que ele diz que, quando o primeiro homem de Neandertal guardou o primeiro pedaço de carne para comer no outro dia, ele fez ali uma previdência. Ele estava se precavendo, ele fez uma previdência, certo? E a previdência, ela sempre foi assim, você guarda alguma coisa lá para garantir no futuro, quando você perder a capacidade laboral, o seu sustento. E qualquer coisa mais complicada que houver, seja na economia, seja na sua vida, seja em que quer que for, reflete naquele recurso que você está guardando. Reflete naquela reserva. Previdência, vamos falar aqui alguns pontos. Tem duas situações que ocorreram no Brasil, uma nos anos 60 e outra nos anos 80, que foram suficientes para dar um impacto violento na Previdência. E quando se fala nela, às vezes a pessoa diz, o que é que tem a ver isso com Previdência? 1960, nós temos um modelo de Previdência chamado modelo de repartição. O colega falou aqui também. É o modelo do pacto entre gerações. O que é isso? A geração nova, que está trabalhando, ela paga o benefício da geração passada. E nós, que estamos aqui pagando no momento, né, vamos ter que receber de alguém que será o nosso filho, o nosso neto e tal. Isso é pacto entre gerações. E esse modelo de repartição, ele foi trabalhado no Brasil, acredito que a partir de 1923, por aí, com Eloy Chaves, certo? Porque já havia Previdência antes e o sistema era de capitalização. E no sistema de repartição, alguém teve uma boa ideia, olhou e disse, olha, se as gerações novas estão indo para o mercado de trabalho e estão contribuindo para pagar o passado, então, talvez essa fonte seja inesgotável. Então, vamos trabalhar isso. A gente pega esse volume do dinheiro que está aí e aplica em programas sociais, em projetos sociais. E realmente não tinha nada de errado nisso, porque nós tínhamos famílias enormes, 11, 15, 18, 20 filhos. Então, era quase impossível, um país em crescimento, certo? Então, era quase impossível o pai ir para o pijama e não ter pelo menos 4 ou 5 filhos daqueles 15 trabalhando. O país estava em crescimento. As crises econômicas eram diferentes, elas não eram tão demoradas, elas vinham bem, né, elas eram bem mais, passavam bem mais rapidamente. A expectativa de vida era 47 anos. Então, isso ajudava bastante.
Porque a pirâmide sempre estava à base, muita gente trabalhando, e aí afinando essa pirâmide, ia morrendo e tal, e sobrava pouca gente para receber o recurso da Previdência. Nos anos 60, nós tivemos o controle de natalidade, anticoncepcional, preservativos, e a Previdência sofreu um impacto com isso. Diminuíram as famílias, e aí começou a se ver que estava chegando menos gente, né? Ia ter menos jovem daqui a pouco do que idoso. A expectativa de vida começou a aumentar. Doenças antes incuráveis começaram a ser curáveis. Essas pessoas viviam mais. As pessoas foram começando a se cuidar mais, sobretudo as mulheres. E isso deu um impacto violento na Previdência. Aquele momento, nos anos 60, já era o momento de se verificar o que fazer com esse modelo de repartição. Será que aquele modelo ele ia se sustentar mais por quanto tempo? E ali já era para ter sido feita uma reforma. Nos anos 80, nós tivemos os vasodilatadores, o mais conhecido é o Viagra, outro tombo na Previdência. E o que danado tem a ver Viagra com Previdência? Tudo. Até o Viagra, você não via um senhor de 70 e tantos anos, 80 anos, morrer deixando um filho menor para receber pensão. Hoje é a coisa mais comum do mundo. E a mãe daquela criança não é a velhinha dele que vai morrer daqui a 5, 6 anos, não. É uma cabocla nova, de 30 e poucos anos, né? Sobretudo, dependendo do contra-cheque dele, que aí vai receber pensão por 30, 40 anos. Então, isso é Previdência, gente. Ninguém pode falar em Previdência como nós estamos falando aqui nessa reforma, tratando de uma questão de uma planilha, gostei da colocação do colega, uma planilha de Excel, não é isso não. Previdência, você tem que falar sobre ela, analisando 3 gerações. A geração dos nossos pais, que estão recebendo o benefício hoje, que nós estamos pagando, a nossa geração, que daqui a pouco vamos para lá para o pijama, e a geração dos nossos filhos, que é que vão pagar o nosso. Então, quando eu vejo a colocação do governo federal, dizendo, você que já recebe pensão, não se preocupe, você que já está aposentado, ou que já adquiriu as condições de se aposentar, não vai sofrer absolutamente nada, não se preocupe com isso. Gente, isso é para a nova geração, isso aqui é para quem vai entrar no mercado de trabalho. Espera aí, e quem é a nova geração? São nossos filhos, e eu não vou me preocupar com isso? São nossos netos, como é que eu não vou me preocupar com isso? E também não é verdade, não, que eu não vou ser atingido. Não é verdade. Se eu estiver aposentado, eu vou morrer. Todo mundo morre. E aí eu vou deixar uma pensão. E minha pensão vai ser atingida sim. Porque o benefício previdenciário se rege pela lei vigente à época do fato gerador. O fato gerador da pensão é a morte. E quando eu morrer, se isso aqui já tiver passado, já está valendo essa lei aí. E o governo não esqueceu da pensão. Então é preciso que a gente trabalhe essa questão previdenciária com mais responsabilidade. Hoje, na condição de diretor do Instituto de Previdência, eu sou membro do CONAPREV, do Conselho Nacional de Previdência. E a reunião ordinária do Conselho foi agora, sexta e sábado. Sexta e sábado não, quinta e sexta. Foi lá em Belém, eu estava lá. E estavam lá os 27 estados, do Distrito Federal e tal, municípios, alguns municípios que são conselheiros natos, e lá foi, no segundo dia, tirado uma proposta, uma resolução de apoio incondicional à reforma. 3 votos contra tiveram, o meu e mais 2. E logo em seguida, um dos 3 recuou e votou favorável. Mas eu não votei contra, não foi por questão política, né? E aí a cúpula não achou muito bom e eu fui expliquei isso. Eu digo, eu não estou votando aqui por questão política, porque, afinal de contas, eu sou do Estado, que tem o único governante do PT e tal, e tal, e tal. Digo, não é por isso que eu estou votando, não. Vamos deixar bem claro isso aqui. Eu estou votando porque subtende-se que nós aqui que estamos somos a nata do conhecimento de Previdência, que deveria ser mesmo. Infelizmente, não é, viu, gente? Não é. Eu estava conversando com o colega e dando um exemplo. O Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Norte, certo? Que aglomera os recursos de vocês. Ele tem 57 anos de existência e talvez 3 ou 4, no máximo 4, presidentes que por lá passaram durante todo esse período, sabiam o que era Previdência, tinha noção do que era Previdência, conhecia a matéria. O restante, não. Eram políticos que perdiam a eleição e recebiam o Instituto como prêmio de consolação. Então, dá para a gente saber o que é que está acontecendo lá, por isso que a gente nem se surpreende, né? Quando a gente sabe que hoje lá fica um déficit de 130 milhões, vou repetir, milhões, não é 1.000,
todo mês, para completar a folha. Desafio enorme. Então, eu coloquei, olha, eu não posso votar isso aqui, aprovar isso aqui incondicionalmente. Sabe por quê? Porque eu não vi, foram 2 dias de discussão aqui, só em cima da questão política e da questão econômica. Não vi uma discussão sobre a questão social. Trouxeram a Dinamarca, trouxeram a Nova Zelândia. Eu digo, olha, eu aceitaria, porque lá 60 e não sei quantos anos, 70 de traga para cá que a gente aceita. Agora, traga a qualidade de vida de lá também. E lá, o IPEA divulgou aí. Dinamarca é um dos maiores déficits previdenciários do mundo. E perguntaram lá o ministro, e ele disse assim, não, porque aqui a gente está preocupado se a Previdência está cumprindo a função social dela. Depois a gente vê essa questão econômica. Então, é isso que a gente precisa ver com relação à questão previdenciária, certo? Não dá para você falar em previdência jogando só a culpa no trabalhador. O trabalhador tem culpa? Tem. Claro que nós temos culpa. Nós vimos farras e farras com o dinheiro da Previdência e ficamos calados, ficamos quietos lá. Quando eu digo nós, alguns nós mesmos, né, que já tem um cabelinho branco aqui, outro, se é menino, não sabe disso, mas o pai dele, o avô dele, estava lá e deixou a coisa fluir, deixou o barco correr. E agora chegou a conta para pagar. Então, nós temos responsabilidade? Temos. Nós devemos entrar nessa conta? Devemos. Agora, sozinho, não. Sozinho não dá para aceitar. A gente tem que ver muitos outros segmentos participaram disso. Então, a gente traz esse segmento. Vamos primeiro conversar com essa galera toda, cada um faz sua parte, então, o que sobrar, aí nós vamos servidor lá e estamos dispostos a pagar. É assim que eu vejo. Então, foi por isso que eu votei contra essa moção de apoio incondicional à reforma. Até mesmo pelos considerandos que tinha lá. Diz assim, considerando a necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, está precisando de equilíbrio financeiro e atuarial. Agora, no mesmo momento, tinham acabado de mostrar lá o projeto de lei dos militares. E eu vou já dizer o que é que tinha lá, para a gente falar sobre essa questão de equilíbrio financeiro e atuarial. E o segundo considerando, ele dizia, considerando a responsabilidade social que nós temos com as gerações futuras, isso é incompatível. Isso é incompatível. A proposta dos militares é, deixa eu dizer logo a nossa, né? Ainda vou dizer aqui, basta eu só antecipar. A nossa é, eu vou chegar para todas as categorias que não seja militar, todas as categorias, e vou dizer assim, olha, você vai ter que aumentar a sua alíquota, você vai ter que aumentar seu tempo de contribuição, vai ter que aumentar a sua idade, vai ter que reduzir o valor do seu benefício, vai ter que reduzir a quantidade de benefícios. Aí, paralelo, do lado aqui está a proposta dos militares. Reduzir a alíquota para 10%. Ele paga 11 hoje, vai reduzir para 10%. Escalonar entre 7,5% e 11%. Ok? Escalonar entre 7,5% e 11%. Manter as filhas maiores como dependente vitalícia. E os benefícios serão de pensão, saúde e assistência. Aí é brincadeira. Eu digo, então, me traga aqui a reforma dos militares, que eu também aceito. Então, é preciso que se pense em previdência assim. E aí eu vou me sentir à vontade para chamar as categorias no meu estado e conversar com elas e dizer, você tem que aumentar de 11 para 14, para 12, para 15, para 17. Mas por quê? Porque já trouxemos fulano, cicrano, betrano, poderes, devedores e tal, e cada um já botou um pedaço dele aqui. Agora, aqui é a parte de vocês. Mas, enquanto isso não acontecer, eu não me sinto à vontade. E por isso eu votei contra lá. Mas, muito bem. Então, vamos lá. Previdência é aquilo ali. Não é uma questão exclusivamente econômica. É aquilo ali. Certo? Cobertura de risco social. E aí a gente vai para o segundo ponto. Essa reforma, do jeito que ela está aí, ela vai atingir quem? Quem ela vai atingir? Diferentemente daquilo que está sendo pregado, você não se preocupe porque você já está aposentado e tal, ela vai atingir, mas ela vai atingir todas as pessoas, independentemente de idade, gênero, condição de trabalho, se é urbano ou rural, se é ativo, se é inativo, se é pensionista, se é detentor de benefício assistencial ou se vai precisar dele, certo? Pensionista, sabe? Então, isso vai ser todo mundo atingido. E tem uma ênfase especial, o colega também já adiantou aqui, as mulheres. O cabo que fez essa reforma, ele gosta pouco de mulher, ele tem uma raiva de mulher desgraçada, porque as mulheres, elas são massacradas, mais do que qualquer outro trabalhador. E se for professora, então, coitada. Então, todas,
pode passar. Todo esse pessoal aí será atingido, não tem como não ser atingido. E então, por que é que esse pessoal vai atingido? O que é que está mudando? Ela começa desconstitucionalizando totalmente a Previdência. A nossa Previdência hoje, ela ainda está se segurando esse tempo todo, porque ela está lá na Constituição. E para você mudar qualquer coisa, você precisa de um quórum específico, um quórum privilegiado, você precisa de votação em 2 casas, você precisa de uma série de situações que dificultam muito a barganha do governo. Mas estão tirando da Constituição. Não, vamos retirar a Previdência da Constituição. Hoje eu vi o ex-deputado Rogério Marinho, dando uma entrevista no Bom Dia RN, dizendo que em país nenhum no mundo tem Previdência da Constituição. É claro. Mas no Brasil, se não tivesse, a coisa estava bem pior. A gente já tinha, isso aí já estava na mão do mercado financeiro há muito tempo. Então, desconstitucionaliza, tira tudo lá, deixa só o artigo 40, dizendo, olha, o servidor público tem direito a um sistema de previdência de regime próprio, contributivo, solidário, e tchau, e acabou a história. E, a partir daí, idade, tempo, cálculo, forma de contribuição, alíquota, tudo ficará para uma lei complementar, que pode a qualquer hora ser jogada lá dentro do Congresso na sexta-feira, e na segunda-feira de manhã ela já está aprovada, e tchau. E como tem o artigo 24 da Constituição, que diz que Previdência ela é de legislação prioritária, iniciativa prioritária da União, então, na hora que ele passou lá, os estados e municípios têm que engolir e acabou a história. Então, desconstitucionaliza certas questões previdenciárias, remetendo tudo para a lei complementar, que aí é o quê? Rol de benefícios, requisito, aposentadoria, pensão, regra, cálculo e tal. Certo? Eu fiz questão de ir colocando, gente, aí os artigos, logo quando eu termino, porque eu gostaria muito que vocês, eu digo isso nas minhas palestras todas, né, eu gostaria muito que vocês, por vocês mesmo, puxassem lá, baixassem na internet, olha, PEC 06, tal, né, 06, tá, e vocês vão ler, são 68 folhas só, besteirinha, portanto você lê, você não vai entender nada, mas não tem problema, vocês vão apurrinhar aqui, José Nilson, olha, tá aí, vem explicar aqui, traga, sabe, assessoria jurídica, traga Felipe aí e tal, entendeu? Porque a gente precisa botar fogo nessa discussão. A gente precisa botar fogo. E botar fogo sem passar muita besteira, né? Dizendo alguma coisa que a gente sabe de segurança. Portanto, eu botei lá os artigos, vou deixar disponibilizados, viu, amigo? Certo? Então, você tem aí, né? Ela está criando, essa proposta, ela está criando uma regra provisória. Ela diz, olha, tudo vai para a lei complementar, ok? Não tem mais nada na Constituição aqui. Tudo vai. Agora, enquanto a gente não faz a lei complementar, provisoriamente, vamos fazer aqui uma brincadeira com vocês, certo? A gente vai alterar a idade em 1 ano, né? Aliás, em 1 ano não, vai alterar a idade em 5 anos para homem, 7 anos para mulher, né? Vai passar homem para 65, mulher para 62, quanto é hoje? 60 anos de idade homem, 55 mulher, ó. Homem vai para 65, 5 anos, mulher vai para 62, a idade mínima, 7 anos. E tinha mais, era mais do que isso, mas já reduziram, amenizaram ali. O tempo de contribuição passa a ser o mínimo, passa a ser de 25 anos. Aí a gente diz, opa, um alívio. Quanto é hoje? 30. Né? Mulher 30, homem 35. Baixou tudo para 20. Maravilha. Não, não é maravilha. Porque tirou integralidade e paridade. É uma média aritmética menor do que a que já se pratica hoje, que é das 80% maiores, e ela vai ser dos 100% do tempo. Ok? O cálculo dos benefícios da aposentadoria, como é que ele é hoje? Vamos dizer como é hoje, para depois a gente checar ali. Como é que ele é hoje? Nós temos 2 formas de cálculo de aposentadoria hoje para o servidor público. 2 formas porque nós temos grupos que se diferenciam. Aquele grupo que entrou até 31 de dezembro de 2003, ou seja, edição da emenda 41, esse grupo se aposenta com integralidade e paridade. O que é isso? Integralidade. Você leva tudo que está no seu contra-cheque, tudo de verba permanente, aquelas parcelas permanentes, temporária não, parcela permanente, você leva tudo, isso chama-se integralidade. Paridade, você tem o direito, continua com o direito de, estando aposentado, receber tudo que vier de bom para a sua categoria na ativa, aumento, reclassificação, tudo que vier lá vem para você também, isso é paridade. Então, esse grupo, que entrou até dezembro de 2003, ok, mantém integralidade e paridade. Isso é regra de transição da reforma que já foi feita lá. O segundo grupo, o que entrou no serviço público a partir de dezembro de 2003. Como é esse grupo? Esse grupo ele se aposenta por uma média aritmética, não tem mais integralidade nem paridade. Ele tem uma média aritmética das 80% maiores parcelas do tempo de contribuição dele de 94 para cá. Quem entrou em 94, né? E quem entrou, aliás,
E quem entrou depois, o tempo todo. Então, pega cada parcela, mês a mês, corrige, retira as 20% menores e faz a média das 80% maiores. Ok? Então, nós temos essas duas situações. Integralidade e paridade, média de 80%. Proposta da PEC. E já começa a vigorar imediatamente, sem regra de transição, viu? Proposta da PEC. 60% da média, né? 60% da média, de todo o tempo, faz a média de todo o tempo, aí pega 60% da média. E mais 2% a cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição. Mas, espera aí, o cara não fez um tempo mínimo ali de 25? Por que ele não botou depois de 25? Não sei. Não disseram por quê. Apenas a partir dos 20. Então, a partir de 20 anos, porque sempre estava a partir dos 25, né? Você estava ganhando aí mais 5 anos para dentro da sua média. Não. 20 anos, aí você tem mais 2% a cada um ano após 20 anos de tempo de contribuição. E a pensão? O que ele fez com a pensão? Baixou a pensão para 50% dessa média, mais 10% por cada dependente. E como é hoje? Hoje é assim. O servidor, ele recebe, ele falece, vai lá, os dependentes, e faz um cálculo seguinte. Se ele ganhar até o limite que o regime geral paga de benefício, que hoje é R$ 5.680, certo? Essa pensão é integral. Se ela passar desse valor, então, utiliza-se só 70% dessa sobra, perde 30%, ok? Aí ele está propondo o seguinte, não será mais assim não, será assim. O servidor morreu hoje, então você aposenta o servidor, você faz o cálculo como se ele estivesse se aposentando hoje, já espremendo aquilo tudo, 60% mais 2%, não sei o que lá, já ficou desse tamanho o salário. Então, desse salário, terá uma cota familiar de 50% dessa média, não é do que estava no contra-cheque dele, não. 50% dessa média. E mais 10% por cada dependente. Ou seja, por cada filho, cônjuge e filho. O cônjuge vai ficar com direito a 60%, porque ele tem os 50% da cota familiar, mais os 10% dele, cônjuge, como dependente. Ok? E cada filho lá com mais 10%. Ok? Mas, além disso, ainda tem mais. Ele extingue a reversão de cota. O que é a reversão de cota? Hoje você tem lá 100% da pensão, né, aquele valor da pensão, e aí desse valor, cada filho que for perdendo a condição de dependente pela maioridade, pelo casamento, oferimento de renda própria, conclusão de curso superior e etc., essa cota dele reverte para os remanescentes. Tchau, acabou a reversão de cota. Espreme para 50% e acaba a reversão de cota. Cria um gatilho de elevação da idade. Ok? Aumentou lá de 60 para 65 homem, 55 para 62 mulher, e além disso cria um gatilho. Esse gatilho é, cada vez que o IBGE disser que a expectativa de vida aumentou, você aumenta mais um ano lá. Você corre lá e diz, amanhã eu me aposento, ano que vem eu me aposento. Você chegou lá ano que vem e diz, olha, completei 62. Você agora é 63, o IBGE disse que aumentou a expectativa de vida aqui. Certo? Bom, então cria esse gatilho. Isso, gente, é o quê? Regras que dificultam o acesso à aposentadoria. Isso é mais ou menos assim. A Previdência tem vários benefícios, mas os dois principais que a gente conhece, que utiliza, são os benefícios de aposentadoria e pensão, que, em regra, vem nessa ordem. A gente trabalha, se aposenta, morre e aí fica a pensão. Ok? Então, a regra é, vamos fazer tudo para a gente extinguir um desses benefícios. Então, será o da aposentadoria. Bota esse desgraçado para trabalhar até morrer, quando ele não vai conseguir se aposentar. A gente, Previdência, deixou de pagar um benefício. Só vai pagar o segundo, que é a pensão. Espremida. Certo? O que mais que ela está lá propondo? No benefício de prestação continuada, eu coloquei aí no EDA, do nosso RPPS, né? Mas, e o colega já falou também, mas eu tinha colocado ele por causa dessa história aí dos 98, né, do patrimônio de R$98 mil. Ora, e aí o governo fez o seguinte, olha, gente, hoje você precisa de 60, o pobre, né, o idoso, pobre, miserável, como ele chama, ele precisa de chegar aos 65 anos para receber o benefício de um salário mínimo.
Porque a Constituição diz que nenhum benefício da Seguridade Social pode ser inferior a um salário mínimo. Criou esse piso, senão já estava todo mundo ferrado há muito tempo. Aí ele disse, não, eu vou baixar isso para 60. Quero esperar 65, eu vou baixar 5 anos. Então, nesses 5 anos, o que é que eu vou fazer? Eu vou incluir muito mais gente nesse benefício. E aí, o cara, que bom, eu estava aqui com 62, doido para chegar aos 65, não sabia se ia chegar, porque a fome matava antes, agora eu posso entrar, com 60, eu posso entrar. Mas só é 400 pau. Mas quando eu chegar nos 65, não, você tem que ir até 69. Agora, me diga a possibilidade de alguém que vive no estado de miserabilidade desse chegar a 70 anos. Então, ela é pouca, né? Então, vamos lá. Ele tem esse benefício. Estabelece lá a elevação da alíquota, já direto para 14%. Por que é que estabelece direto e isso já vem direto para os estados? Porque lá está o artigo dizendo, hoje, né, que foi mantido na PEC, dizendo que as alíquotas do servidor público dos estados e municípios não poderá ser inferior à alíquota paga pelo servidor público federal. Então, ele aumenta lá, 14% a federal. Aí ele já está diretamente obrigando os demais entes da federação, estado, município, tal, a fazer isso aí. E lá no artigo 16, ele já obriga também os estados a implantar imediatamente a reforma. Está lá escrito. Aprovada a PEC, os estados têm 180 dias para implantar. Sob pena de quê? O colega falou ali, suspende o CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária. Você não recebe, o estado não recebe mais as transferências constitucionais até que regularize. Ou então vá para a justiça e, se o Supremo quiser, dê alguma coisa lá. Certo? Proíbe, a proposta lá é de proibição de recebimento, considerando todos os regimes, recebimento de proventos junto com vencimentos. O que é isso? Hoje você pode ser aposentado por um regime qualquer e você fez um concurso, passou no outro cargo, foi lá, assumiu outro cargo e tal. Está aí proibido, certo? Você pode até fazer um concurso e ir para outro cargo, agora vai ter que resolver. Ou você recebe a sua aposentadoria, ou você recebe o salário do cargo novo. Mas os dois são contributivos obrigatórios, certo? Mas você não pode receber. Uma das linhas que foi tirada também lá no CONAPREV, que deve ser publicada amanhã, que se questionou isso aí e tal, disse, não, então vamos fazer a regra de transição, vamos dar 2 anos. Então, quem já estiver hoje nessa situação, e quem já está hoje, não, vamos dar 2 anos para ele escolher. E vai sair isso terça-feira agora, amanhã vai sair, o CONAPREV anunciando isso. Né? Então, proíbe receber vencimento junto com proventos, certo? De qualquer do regime. Proíbe receber de RPPS, né, ali, tanto faz ser um como o outro. Aqui não, aqui só do RPPS. Proíbe que você receba mais de uma aposentadoria, exceto aquelas aposentadorias lá do artigo 37, aquelas que são acumuláveis, né? 2 de professor, 2 da área médica, 1 de professor e 1 técnico e tal. Aquela pode, por enquanto. Mas, se não for daquilo ali, você não pode mais receber, certo? Olha aí. Proíbe o cônjuge receber mais de uma pensão de cargo não acumulável, né? Se for daqueles acumuláveis, pode. Mas se ele não for acumulável, morreu o titular, o cônjuge só pode receber pensão de um dos cargos, certo? E também proíbe que o cônjuge receba aposentadoria junto com pensão. Você trabalha, seu cônjuge trabalha. Um dos dois morre. Você vai ter que escolher. Você que está vivo vai ter que escolher. Ou você recebe a sua aposentadoria, ou você recebe a pensão do seu cônjuge que faleceu. Vamos imaginar um caso aqui, né? Vamos matar o homem, né? Que o homem ele merece morrer mais ligeiro, ele é mais morredor, ele morre mais ligeiro. Vamos matar o homem, ficou a mulher. E a pensão que ela recebia lá do homem é melhor, né? E aí ela diz, não, eu vou ficar, eu sou professora, e meu marido, digamos assim, ele era... juiz não, né? Quem está aqui, vamos botar o doutor fiscal, né? Para não matar um juiz aqui. Então, cabe ao doutor fiscal, né? E aí o cara está lá. A pensão dela vai ser 30 mil reais. E ela é professora, ganha 2. Ela vai optar por qual? Pela pensão, né? Ela diz, não, então eu não quero mais minha aposentadoria. Eu renuncio minha aposentadoria, vou receber a pensão do meu marido. E aí ela tem um filho. Ela arranjou um namoro lá, teve um filho. E ela morre. E o filho dela vai receber pensão de quem? Porque ela era pensionista, não tem a pensão da pensão. Aquele menino não é filho do cara que morreu, é filho só dela.
E ela renunciou à aposentadoria dela e ela morreu. Pronto, e acabou a pensão. Certo? Então, são essas coisinhas que são chamadas de questões sociais que não pode deixar de ser visto dentro do sistema de previdência, meu amigo. Então, proíbe lá acumular pensão com aposentadoria. Mas, depois de muita briga, disseram, não, vamos fazer assim. Se tiver as duas coisas, aí esse pensionista ou essa pensionista escolhe a melhor, e do segundo benefício lá, do segundo, do vínculo que geraria o segundo benefício, ela receberá 80% se aquele benefício for de até um salário mínimo, 60% se for de até 2, 40% até 3 e 20% até 4. A partir daí, tchau, não recebe mais nada. Né? Já deram colher de chá demais, certo? Então, vai até 4 salários mínimos. Isso aí está lá no artigo 12, tal. Né? Autoriza a criação de contribuição extraordinária, o colega falou aqui também. Então, nós estamos pagando 11%. O nosso instituto, não é novidade para ninguém, está com o déficit mensal de 130 milhões. E aí passou a reforma. E aí o governo federal chegou e falou, vem cá, olha, crie lá sua alíquota extraordinária, para que os seus servidores cubram esse rombo aí, cubram esse débito. E essa alíquota extraordinária, ela pode sim incidir sobre remuneração de até um salário mínimo. Aquela isenção do aposentado e pensionista até 5.680 foi para o espaço. Essa contribuição extraordinária abrange, né? A autorização dela é para abranger aposentados e pensionistas e só livra um salário mínimo. Quem ganhar mais do que um salário mínimo entra nessa conta. O que mais? Vamos lá. Criação, essa alíquota extraordinária pode durar até 20 anos, viu? Ela pode durar até 20 anos. Submete os militares e bombeiros de Estado. Agora, aqui foi a mãe, né? Aí foi maravilha. Pega os militares e bombeiros, que estão hoje incluídos no RPPS estadual, que tem responsabilidade no débito e tal, retira-os do RPPS estadual e põe para se regerem pela lei federal das Forças Armadas. Mas tem um detalhe interessante, não levar a dívida para lá. É quem vai pagar o Estado. Retira, agora eles vão submeter à lei federal, mas o Estado paga. E sai da Previdência para disfarçar o débito, o déficit, e vai ser pago pelo Estado, com aquelas propostas que eu disse. Filha maior, com pensão vitalícia, com assistência, pensão, saúde e tal. E leva tudo, viu? Militar leva tudo. Aposentadoria e pensão, sai tudo para lá, certo? E revoga, finalmente, todas as regras de transição atual. Sexto dá 41, segundo dá 41, terceiro dá 47, nada mais. Revoga tudo. Acabou a história. Não tem transição para agora. Aprovou a PEC, já está vigorando. A bola já está em campo. Ok? Vamos lá, mais um. Bom, aposentadoria da regra geral. A regra geral é aquela que eu falei, né? Enquanto não se faz a lei tal, complementar, então vamos criar uma regrazinha aqui, e a regra geral é essa aí. Ela começa priorizando a readaptação. Readaptou. Invalidez, aposentar por invalidez, nem pensar. Só se chegar na maca, revirando o olhinho assim, aí vai. Se não, não tem invalidez. É readaptação. Gente, tem que pagar a previdência até enquanto não puder mais. Então, prioriza a readaptação, está lá no artigo 37, acaba com a aposentadoria só por idade, e nós temos ainda a aposentadoria só por idade? Temos. Mulher aos 65 anos, homem aos 65 anos, mulher aos 60. Proporcional, nós ainda temos ela. Acaba totalmente com regra só por idade, com a aposentadoria só por idade. Mantém só a compulsória, que é outra história, né? A compulsória continua nos 75 anos, que é pior ainda, porque é proporcionalizado, é média aritmética proporcionalizada. Mantém a especial de professor, que bom, porém, eleva a idade para 60 anos de homens e mulheres. 60. Como é hoje? Especial de professor, mulher 50, homem 55. Como é a história? Homem vai para quanto? Para 60. E mulher, 60 também. 5 para o homem, 10 para a mulher. Eu ainda vou achar esse cabo aqui, redigiu esse negócio, para ver como é ele. Muito bem.
Então, vai de 60 anos de idade, 30 de tempo de contribuição. E como é hoje? Homem, 30. Continua em 30? E mulher, 25. Vai para 30. Ok? Mas quando ele chega em especial de policial civil, rodoviário, ele dá a tacadazinha também, mas mantém a diferença entre homem e mulher, a diferença dos 5 anos. Mantém especial de quem trabalha, sob condições insalubres, porém, eleva a idade mínima para 60 anos e o tempo mínimo para 25 anos. Certo? Ainda tem mais. Especial de deficiente, certo? Ele põe, faz uma diferenciação entre a deficiência leve, grave e moderada, e aí vai exigindo 35 anos de tempo para a deficiência leve, e já é 35 mesmo, homem. Aí, pelo que ficou ali parecido, me parece que é homem e mulher, porque ele não definiu o gênero, então, para mim, é homem e mulher, porque está ali nos 35, né? Sobra a mulher de novo mais 5. A pobre está deficiente, coitada, ainda vai com 5 anos para frente, certo? 25 e 20, dependendo do grau de deficiência. Altera o cálculo dos proventos, a gente já falou, né? Vai para a média de 60%, mais 2% e tal. Esse cálculo aí é para todas as novas aposentadorias, né? Com exceção da compulsória, que, como eu falei, ainda tem a proporcionalidade. Para receber 100% da média, não é do seu contra-cheque, não é 100% que tem hoje, não. 100% da média, aquela de 60 mais 2, para você receber 100%, tem que trabalhar 40 anos de tempo de contribuição. E quem? Estava conversando com um colega aí, que levantou agora. Ele estava dizendo, olha, eu já tenho 40 e tantos anos de tempo de serviço, mas eu digo, a idade, eles faltam um ano, eu digo, está ferrado, que ela vai lhe pegar. Não tem como não pegar. Um ano ela passa, né? Não sei se é desse jeito aí, mas pode ser que passe desse jeito, né? Então, isso vai lá, você tem que ter 40 anos. Uma questão interessante é que quando a proposta da PEC, os requisitos para aposentar hoje que a gente tem, quantos são os requisitos? Vamos relembrar aqui. Uma idade mínima, hoje, né? Hoje, 60 anos homem, 55 mulher. Um tempo mínimo de contribuição geral, 30 anos mulher, 35 homem. Um tempo mínimo só de serviço público e é de efetivo exercício, viu, gente? Não é de contribuição. Aquele servidor que saiu numa licença sem vencimento e continuou contribuindo, ele conta para os 30, mulher, 35, mas não conta para esses 20, não, porque esses 20 é de efetivo exercício. 10 anos na carreira, 5 anos no cargo. Ok? Tiraram o requisito da carreira. Ficaram só 4. Aí colocaram no lugar aquele requisito do fator 85-95. Ou seja, mesmo na regra normal, você tem... Então, você pode ter os 62, você pode ter os 38 anos, mas sua soma com o tempo e com a idade, ela tem que dar quanto? Não, agora é 86,96. Um ano a mais. Então, aumentou um ano no gatilho, aumentou um ano no 86,96. E a partir de 2022, cada ano aumenta um ano para a contagem. Não tem como você se aposentar mais antes de 40 e poucos anos. Ou é 43 de idade, com 57 de idade, mulher, ou é 57, com 60, ou é 68 anos de idade, com 40 de contribuição. Aliás, com 38 de contribuição. Você não tem para onde correr, é só fazer a tabelinha, que não é fácil de fazer, mas é só fazer a tabelinha. Bom, mas manteve o direito adquirido, certo? Lá no artigo 9 ele está dizendo, quem já completou, então tem o direito adquirido. Vamos esperar que mantenha isso aí, pode passar mais um. Regra de transição, certo? Os investidos, né? Quem foi investido no serviço público hoje, se você completou o seu tempo, certo? Você foi investido até a promulgação da emenda, certo? E você se aposentar voluntariamente, com 56 anos e 30 de contribuição se mulher, e com 61 e 35 se homem, certo? Aí mais aqueles outros coisas, né? 20%, 20 anos de serviço público e tal, e tal, e tal. Você vai ter, e isso também que é a soma dos 86,96, você vai ter o seu reajuste com integralidade e paridade, se você entrou até 31 de dezembro de 2003, e com a média, não aquela dos 80%, mas essa nova, se você entrou depois. A partir de janeiro de 2020, a soma aumenta um ano, a cada ano aumenta um ano na soma, e a partir de 2020, e 2020, né? A partir de 2022, essa idade mínima também acresce. Ela que era 56 anos, mulher vai para 57, homem que era 61 vai para 62, e daí por diante. Pode passar mais um.
ainda será definido em lei a elevação, sim, aí ele diz assim, esse 86,96, ele vai, a partir de 2020 e 2022, ela cresce um ano, ela acrescenta um ano nessa soma, até que o homem complete 100, a mulher complete 100 e o homem complete 105. Isso vai acontecer lá para 2030 e alguma coisa, certo? Mas aí ele disse, olha, mas espera aí, certo? Vai ser definida ainda em lei complementar, quanto esse somatório for atingido, vai vir uma lei complementar dizendo como é que a partir dali vai ser acrescido. Tá? Já está avisando lá. Essa regra de transição, eu falei, né, os proventos serão integrais se entrou até 31 de dezembro de 2003 e serão aquela média dos 60 se entrou depois disso. Não, mas eu estava faltando, no caso do colega, eu estava faltando um ano com integralidade e paridade. Ok, amigo, mas agora você quer receber com integralidade e paridade, você vai ter que ir para os 65 anos e você, mulher, vai ter que ir para 62. Ok? Para o servidor investido em data posterior, já disse aí, né? Será o 100% da média, mais um. Aposentadoria de professor, já falei também, vamos até saltar isso aí, porque é aquilo que eu já falei, né? Vai para um ano a mais, mulher aumenta 10 anos e tal. Os proventos serão reajustados nessa regra, eles seguirão a mesma sistemática da média, né? Quem entrou até dezembro de 2003, integralidade, paridade, quem entrou depois, média. Pode passar mais um. E aí você diz assim, aí terminou a aposentadoria, né? Então, a gente depois que escuta tudo isso, só vem uma sensação, vamos morrer logo, né? Porque aí a gente deixa a família amparada e tal. Não faça essa besteira, não morro, não. Porque, olha, chegou a pensão. Ele não esqueceu da pensão. Está aí a bichinha. Não esqueceu dela. Como é a pensão? Na pensão, ele começa criando uma carência para a pensão. O que é a carência? Todo benefício previdenciário... Ei, pessoal, controle o meu tempo aí, viu? Porque quando eu começo assim... Então, vamos lá. Então, assim, o que é a carência? Todo benefício tem uma carência. Você precisa pagar um determinado tempo para poder ter direito ao benefício. Aposentadoria, qual é a carência? 30 anos mulher, 35 homem. Né? Se você não tiver esse tempo, você não se aposenta. A pensão não tem carência, até hoje ela não tem. Se o servidor, ele assumiu hoje, primeiro dia de trabalho, ele foi lá, trabalhou, saiu para casa, teve um acidente e morreu. Ele vai ter alguma coisa na folha? Vai, né? Ele vai ter um 30A, vai ter um dia. E sobre esse 30A vai ser descontado de previdência. Então, vem lá o cônjuge, companheiro e tal, e vai requerer, está aqui, trabalhou, está aqui o contra-cheque, tem direito à pensão, naquela forma que a gente disse, né? Até 5.800, 680 integral, depois disso mais 70% e tal. Agora, ele sugere o seguinte, e isso aqui, que eu vou falar aqui, já está vigorando do regime do servidor público federal e já está vigorando no INSS. Né? Não está vigorando para a gente ainda, porque nós fizemos umas manifestações grandes em 2016, 2017 e 2018. Senão já tinha passado. Quem segurou essa reforma, quem barrou essa reforma, foram os servidores públicos dos estados. O federal passou em branco, quando ele abriu o olho já tinha passado. Né? Mas o que é que ele está propondo? Está propondo uma carência, certo? Ele cria uma carência, limita o tempo de união conjugal, o tempo de recebimento da pensão do cônjuge ou companheiro, tudo em função da idade desse companheiro. Como é isso, então? Para você receber a pensão, você que ficou vivo, o cônjuge que ficou vivo, você tem que chegar lá e, primeira coisa, provar que o servidor pagou previdência durante 18 meses. Criou uma carência. Pensão você só vai ter direito agora se o servidor ou a servidora que morreu tiver pago durante 18 meses. Se você não provar que foram 18 meses, não foi só um, foi 10, foi 15, foi 14, foi 17, 4 meses de pensão. E tchau. Se vira. Vai arranjar a renda no outro canto. Ok? Se você comprovar que esse servidor, ele pagou os 18 meses, então vem o segundo requisito, que é o tempo de união conjugal. Qual o tempo de união conjugal que vocês têm? Se for de até 2 anos, 4 meses. Tchau. Tem que ser mais de 2 anos. Aí você provou, 18 meses, provou mais de 2 anos de união conjugal. Vem o terceiro requisito, a idade do viuvinho ou da viuvinha. Se for novinho, até 22 anos, 4 meses. Tchau. Certo? Se não for, certo? Se ele complementar, forma de cálculo, carência, pode subir, pode passar mais um. Bom,
Aí o que é que acontece? Se você provou 18 meses, mais de 2 anos de união estável, então vamos para a idade agora. Se tiver até 21 anos, só recebe por 3 anos a pensão. Aquela pensão, 50%, mais 10, tal, tal. Se tiver até 26 anos, recebe durante 6 anos, 29 anos recebe 10 anos, 40 anos recebe 15 anos, 43 anos recebe por 20 anos, se tiver 43 em um dia, aí é para o resto da vida. Ok? Então, se você tem 42 anos e 11 meses, e o desgraçado está no tubo do hospital, vai lá e desliga o tubo. É? Bom, aí o que é que acontece? Está aí 43 anos. Agora você imagina, vamos lá para a parte social agora. Uma mulher de 43 anos perdeu o marido, era o único cabo que era o mantenedor da família, ela não tem emprego e tal. Ela vai receber essa pensão durante 20 anos. Com 20 anos, cessa a pensão dela. Ela vai estar com que idade? 63. Marido novo, assim, rico, com dinheiro, ela arranja, né? Trabalho, mercado de trabalho ela tem. E é a idade lá, a gente chama a idade do condor, né? Condor na coluna, condor no joelho, condor no tornozelo. Quer dizer, a hora que a pessoa está precisando mais da proteção do Estado, o Estado vem e corta. Né? Eu quero saber de onde saiu, pode passar mais uma, de onde saiu sei lá, esse cálculo, né? Como é que o cara fez esse cálculo? Ele tomou por base o quê? Eu perguntei a um dos técnicos do Ministério da Previdência, né, lá do Secretaria de Previdência, que essa base, com relação à mulher, por que tanta crueldade com a mulher? Ele disse que a mulher vive mais, ela é mais cara para a Previdência. Eu digo, e é verdade mesmo, a mulher vive mais, ela se cuida mais, né? O homem é mais morredor mesmo que a mulher, mas e por isso ela vai pagar tão caro assim, é um castigo porque ela vive mais, né? Então, vocês verem aí o quanto ninguém tem nenhuma preocupação com a questão social da Previdência. Gente, mas eu vou encerrar aqui, né, dizendo a vocês o seguinte, eu fiz questão de separar isso aí, porque isso é uma coisa que me dói muito quando eu escuto, e eu escuto isso todo dia. O colega também já antecipou aqui, que é a questão dos privilégios. Né? Ora, veja bem, o governo disse que um dos pilares da reforma, né, é combater os privilégios. E quem são os privilegiados de quem ele fala? Alguém tem alguma noção aqui? Nós, servidores públicos. Porque ele disse que nós nos aposentamos com salários altíssimos. Isso é um absurdo, isso é uma afronta ao trabalhador da iniciativa privada que só se aposenta no máximo R$ 5.680. Olha, o que me dói muito nesse negócio é que nós temos lá no Congresso um grupo grande de deputados que são servidores públicos. E esses caras não abrem a boca. Eu peguei 4 aqui do Estado, recantei no canto da parede um dia desse aí, e fui conversar isso com eles. Porque isso é de uma maldade extrema. Previdência pública, nós temos 2, a do regime geral e a do regime próprio. Elas são parecidas, mas são diferentes, elas são outras coisas. Certo? A Previdência, que já existia desde 1795, da época do Império lá, que era o motipinho das viúvas e órfãos dos oficiais da Marinha Mercante, foi o primeiro protótipo que teve no Brasil. Certo? Então, essa Previdência, ela sempre foi de capitalização. Quando ela chegou no regime de repartição, depois que se transformou em regime de repartição, foi que se criou a Previdência, 1894. Foi que se traçou a questão do servidor público, da Previdência Pública. Então, foi feito uma Previdência. Previdência você não faz assim, vamos juntar nós aqui, vamos fazer uma Previdência. O que é que eu quero? Quer ter aposentadoria, pensão, auxílio natalidade, reclusão, funeral. Não é assim não, gente. Não é assim não. Você vai fazer uma Previdência vendo o que é que você quer, vai se fazer um cálculo atuarial disso, vai se saber quanto a gente precisa contribuir para ter isso, e a gente vai tirando. Não, isso aqui não pode. Se você botar isso aqui, tem que aumentar a alíquota. Aí o cara vai negociando. Né? E quando foi se fazer a Previdência do regime próprio, o servidor público disse, olha, eu queria ter uma coisa diferenciada. E os técnicos disseram, não tem problema nenhum, desde que você pague por essa coisa diferenciada. Então, o que é que a gente pode fazer? Na época dos estudos, foram feitas compensações entre coisas que vieram de novidade para o regime próprio, com outras coisas que já haviam no regime geral e que a gente dispensou. Então, vamos lá. Eu fiz aqui mais ou menos algumas coisas, não deu para pegar muita coisa não, mas eu fiz isso aí. Por exemplo, vamos lá. No serviço público, no serviço privado, na iniciativa privada, você pode ganhar qualquer salário que o empregador queira lhe pagar. Vocês acreditam que aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, tem trabalhador da iniciativa privada que ganha mais de R$100 mil por mês? Tem.
Um executivo da COSERN, por exemplo. Nenhum executivo da COSERN ganha menos do que R$100 mil de salário por mês. Tem quem ganha até mais. Nós, servidores públicos, nós podemos ganhar R$100 mil por mês? Não. Tem até gente que ganha, né? Mas a gente não pode. Legalmente, a gente não ganha. Certo? Por quê? Porque nós temos uma lei dizendo que tem um teto nacional. O teto nacional é o valor do subsídio de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Acabou a história, que hoje está em 39 mil. Então, você pode ser o cara mais sabido do mundo. Você pode vir de Harvard, lá de Sorbonne, de Escambau. Você só vai ganhar aquilo ali. Na iniciativa privada, você pode. Nós não podemos. Lá na iniciativa privada, não tem teto remuneratório. Lá o camarada ganha o que ganhar, ele só vai contribuir até R$ 5.680. Ok? E lá, ele tem uma alíquota escalonada. Vai até 11%. Ele vai de 8 a 11, ou é 7,5%, por aí. Ele vai daí até 11%. Nós contribuímos sobre tudo que a gente ganha. Tudo. Se ganhar 1.000, é 11%, e com a maior alíquota. Se ganhar 1.000, é 11%. Se você ganhar 30 mil, é 11% sobre os 30 mil. Ok? Então, você tem já essa alíquota diferenciada. O servidor da iniciativa privada, ele tem fundo de garantia, FGTS. Se ele ganhar um dinheiro bom, um salário bom, depois de 10 anos de trabalho, ele for demitido, ele não vai trabalhar mais para ninguém. Ele tem uma reserva para abrir o próprio negócio, não vai ser mais empregado de ninguém, ele vai ser patrão. Nós não temos fundo de garantia. O servidor da iniciativa privada tem seguro-desemprego. Nós não temos seguro-desemprego. O servidor da iniciativa privada não paga previdência depois que se aposenta. Nós pagamos, se a gente ganhar mais do que aquele limite, a gente paga. Certo? O que mais aqui? Quando a gente fez esse estudo atuarial, eu digo a gente lá na época, né, quando foi trabalhado isso, a gente fez compensando. A gente compensou. A gente quer isso aqui, a gente quer estabilidade, a gente quer integralidade, a gente quer paridade, e a gente abre mão do fundo de garantia, abre mão da alíquota escalonada, abre mão de receber 500 mil conto de salário e tal, e tal, e tal. Foi isso que aconteceu. E, para isso, nós tivemos um bocado de coisa diferenciada. E alguns privilégios também, mas não foi o quê? Você incorporava parcela temporária, incorporava caboclo, aquele negócio assim e tal, daí você tinha essa coisa, você contava tempo fictício, que era o tempo da licença-prêmio, né? Você tinha direito à aposentadoria ou por tempo ou por idade, não era cumulativo, era alternativo. Então, a gente tinha a gente tinha os 20% de final de carreira, a gente tinha a classe imediatamente superior, não era? A gente não perdeu tudo isso? A gente foi perdendo. A gente foi perdendo. Emenda 20, emenda 41, a gente foi perdendo. E a gente ainda é privilegiado. O governo está dizendo que o que ele quer é acabar com a injustiça e igualar os dois regimes. O RPPS com o RGPS. Eu topo. Mas me traga o fundo de garantia, me traga o seguro-desemprego. Entendeu? Então, gente, não é privilégio coisa nenhuma. Então, quando vocês viram alguém dizendo que a questão é de privilégio, né, eu fiquei babando hoje que a Cabugi me chama para eu dar uma entrevista lá, porque eu vi o deputado dizendo isso, certo? Então, fiquei babando para me chamarem, porque não tem privilégio, gente. Houve compensações. É como se eu paguei para ir para uma viagem de segunda classe e você pagou de primeira, a gente passou um ano pagando o carnê, quando você chega lá para viajar, que você entra, eu digo, mas, rapaz, que privilegiado. Que privilégio é esse? Privilégio não, meu amigo, ele pagou para ir de primeira. Portanto, gente, quando vocês ouvirem falar em privilégio, vocês podem dizer que privilegiado aí você faz uma homenagem à mãe do cabo que estiver dizendo, ok? Muito obrigado.